Que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, no versículo de número 3, aonde o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesta noite. Jeremias 33, versículo de número 3, todos acharam? O tema da mensagem é 3 lições sobre clamar a Deus. Amém? Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu estava meditando sobre a palavra, o que me chamou mais atenção neste versículo é a primeira palavra: clama. Qualquer vitória ou qualquer solução do que a gente esteja passando, só vamos obter a vitória ou a resposta se nós clamarmos. E outra coisa que me chama a atenção nesta passagem: o profeta Jeremias se encontrava preso quando Deus deu a ele esta revelação. Eu gostaria de ler agora o versículo de número 1 nesse mesmo capítulo, para você compreender. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Algumas versões tem a palavra preso, alguma Bíblia aí tem a palavra preso. Ele se encontrava preso. E Jerusalém estava vivenciando um momento difícil. E Deus visitou o profeta através do Espírito Santo e trouxe a ele a revelação. O que é revelação? É a palavra. Aquilo que está acontecendo ou vai acontecer. Então o profeta ali já estava sendo orientado por Deus e orientando ao povo, para você entender o significado de clamar. Diz assim: o objetivo, levar a igreja a entender a importância do clamor a Deus, mostrando que Ele não apenas ouve, mas também responde, revela a sua vontade, aquele que o busca com fé e perseverança. Não existe 3 coisas que me chamam a atenção em Deus. Primeiro, Ele ouve. Cada oração que for levantada, aonde quer que eu e você se encontrarmos, se a oração vir do coração, da alma e do espírito, Deus ouve, mas também responde, que é o versículo ali 33:3 que nós lemos. Primeiro ele fala o quê? Clama a mim. Porque quando você está clamando, quando você está depositando,
Quando você está apresentando a sua oração a Deus, Deus está ouvindo. Mas Deus também requer de mim, de você, um momento de silêncio para Ele responder. Aonde eu e você cometemos o erro? Porque a gente só pedimos. Nós só falamos. Às vezes nós só reclamamos. E não temos o tempo de parar para ouvir Deus responder. Aqui, Jeremias estava preso. E ele teve o tempo de ouvir a resposta de Deus. E Deus falou com ele: responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Como que nós obtemos coisas grandes? Com os lábios fechados? Sim ou não? Não. Temos que clamar. Temos que expor para Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração, tudo aquilo que está dentro da nossa alma, do nosso espírito, para que Deus possa responder e anunciar coisas grandes que ainda não sabemos. Então vamos lá. Primeira lição: clama a quem tem todo poder. A gente vê tantas coisas acontecer no mundo que nós estamos vivendo, irmão. As pessoas passam por dificuldade, momentos difíceis. Ela recorre ao homem. Ela recorre a um sistema. Ela recorre a um governo. Ela recorre a uma pessoa que é bem-sucedida financeiramente. Mas por último ela deixa Deus. Jeremias estava aqui, passando um momento difícil. E o seu povo, seus irmãos, vivenciando um momento difícil. Ele estava ensinando: se nós recorrermos a quem tem poder, Ele vai responder. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite, buscando em lugares errados, clamando as pessoas erradas, sendo que Deus nos ensina a clamar quem tem todo o poder, aquele que pode fazer. Dando continuidade, clama a mim. A primeira lição que aprendemos neste versículo é a quem devemos clamar. Deus nos diz: clama a mim. Irmão, você já reparou uma coisa? A gente vê muito isso aí. As pessoas hoje, ela fica procurando um pastor certinho. As pessoas hoje, elas ficam em busca de um pastor santo. As pessoas hoje estão em busca de um pastor poderoso. E você vê muita gente aí, irmão, assim. Na minha igreja tem um que quando ele ora, até o seu documento que está na carteira, ele fala de cor. Quem é um homem para trazer alguma revelação grande a não ser Deus? Deus fala com o profeta: clama a mim. É uma afirmativa. Se você clamar a mim, eu vou responder. Eu vou anunciar coisas grandes, firmes, que não sabes. O homem tem condição de fazer isso para mim? O homem tem condição de fazer isso para você? Não. O único que tem
é Deus. E eu te pergunto, a quem você está clamando? O homem ou a Deus? Significa que não devemos buscar ajudas em fontes erradas. Existem muitas fontes, mas muitas delas são erradas. A única fonte que, se você buscar, você vai voltar com a resposta, chama-se Jesus Cristo. A fonte da vida, a fonte que renova, a fonte que restaura, a fonte que liberta, a fonte que traz a solução. E tem muita gente indo no lugar errado. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas irmão, eu vou na igreja tal. Mas tem que ver se lá tem a fonte. Quem é a fonte? Jesus. E existem muitas igrejas, irmãos, que não tem mais a fonte como centro da igreja. A fonte principal está sendo tirada da igreja. E Deus orienta a mim e a você a buscar na fonte certa. Mas, sim, direcionar nossa oração àquele que tem todo poder. Você tem direcionado a Deus a sua oração? O seu clamor tem sido direcionado a Deus? No finalzinho da mensagem, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive de segunda para terça-feira. O que Deus faz quando nós clamamos? Deus é soberano sobre todas as coisas. Jeremias estava preso quando recebeu esta palavra. Deus mostrou que nada poderia impedi-lo de agir. O que você está passando, irmão? O que eu estou passando? O que nós estamos vivenciando? Não tem quem possa impedir o agir de Deus. A situação que Israel estava vivenciando não podia atrapalhar o agir de Deus. Deus deseja que clamamos a Ele. Deus fica sentado no trono, irmão, esperando a igreja clamar. Só que está acontecendo algo muito preocupante. A igreja está chegando os seus últimos dias na terra. E a frequência do clamor está diminuindo. Porque muitos estão deixando de crer que Jesus vai voltar. As pessoas só clamam quando a situação aperta, quando não tem saída, aí há o clamor. Nós temos que clamar, independente da situação que estejamos enfrentando. Vou te dar um exemplo de um homem que orava 3 vezes ao dia, Daniel. Quando chegou um momento difícil, que ele foi lançado na cova dos leões, o clamor dele já estava sendo ouvido e aceito no céu por Deus, porque antes do problema chegar,
ele já orava. Talvez eu e você estamos aqui, estamos esperando o problema chegar para depois orar. É mentira, irmão? Essa é a verdade que nós como igreja estamos vivendo. Às vezes nós deixamos o problema vir, acontecer, para depois orar. O Senhor espera o que buscam em oração. Mateus 7,7. Não clame às pessoas, clame a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha o que Deus está dizendo, irmão. Quando você pedir, Ele vai o quê? Dar. Quando nós buscarmos, nós vamos o quê? Encontrarmos. Quando batermos, vai se abrir. Como nós abrimos o mundo espiritual, a porta do mundo espiritual, através do nosso clamor. Quando o nosso joelho se dobra, quando nós começamos a orar, as portas no mundo espiritual se abrem e Deus estende a sua mão para abençoar aos que clamam. Vamos lá. Muitas vezes buscamos ajudas em pessoas, sistemas, soluções humanas, mas Deus nos chama para ir diretamente a Ele. Deus está nos chamando nesta noite e diretamente a Ele, aquele que pode dar solução para aquilo que você está enfrentando. Salmos, capítulo 121, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você está vendo de onde vem seu socorro, irmão? O socorro meu não vem do sistema. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro vem do alto. Eleva os seus olhos para o monte. O que é um monte? Não é a montanha que você vê onde você mora. O monte aonde Deus está sentado, no alto e sublime trono. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem a direção, é de lá que vem a revelação, é de lá que vem a orientação, é de lá que vem a vitória, é de lá que vem a força, é do alto. Não é do homem, não é do sistema, não é de uma comunidade, mas sim de Deus. Quando Davi enfrentou momentos difíceis, o Espírito Santo falou: leva os seus olhos para o alto, porque de lá virá o socorro, a resposta, o refrigério, o abraço amigo, é de lá. Segundo, quem clama tem resposta, porque quem te dá resposta é Deus. Responder-te-ei. A segunda verdade que aprendemos é que Deus não apenas ouve, mas responde àqueles que o clamam a Ele. Deus responde no seu tempo e da sua maneira.
Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Deus pode responder. Olha o que diz a palavra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, o pensamento de Deus vai muito além dos nossos. 3 coisas que Deus faz quando Ele responde. Deus pode responder sim. Deus pode responder não. Deus pode mandar você esperar. São as 3 coisas que Deus faz. Ele dá a palavra de sim, Ele ordena a palavra de não e determina a palavra de espera. São as 3 coisas que Deus faz. E o homem está passando na frente de Deus. O homem muitas vezes não aceita a resposta de Deus. Nem sempre na minha vida e na nossa vida vai ser sim. Deus vai mandar a gente esperar. Deus vai dizer não, por nosso bem. Pessoas que Ele respondeu dentro dessas 3 coisas que eu estou te dizendo. Ana clamou por um filho e Deus lhe deu Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Por que Ana recebeu a promessa do filho? Porque ela clamava. Ela foi direto à fonte. Ela foi aos pés daquele que pode. Diz assim: ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, além de Ana ter clamado ao Senhor, ela pediu a Deus: se o Senhor me dê um filho varão. Ana teve que esperar. Ela teve que passar o momento do não, para chegar o momento de sim de Deus e o milagre acontecer. Talvez é isso que falta na sua vida e na minha vida. Esperar e entender a vontade de Deus. Outro, Jonas clamou no ventre do peixe e Deus o livrou. Jonas, capítulo 2,
versículo 1, 2 e depois o 10. Olha aqui. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Que Deus é esse? No momento de angústia, de sofrimento, de dor, Deus inclina o seu ouvido a escutar o clamor dos seus. Jonas estava no ventre de um peixe, mas até lá Deus estava ouvindo o seu clamor. Talvez você está aí dizendo assim: mas Deus não ouve a minha oração. Porque tem um tempo certo para Deus agir. Tem a hora certa de Deus liberar a palavra de vitória. A oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quando acha ali, diz assim: você tem clamado a Deus? Olha o que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você tem ouvido? Você tem obtido resposta? Você tem o tempo certo para se colocar diante de Deus? Terceira e última lição: quem clama tem revelação. Porque o próprio Deus te dá revelação. Através da palavra. Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. A terceira lição é que o clamor a Deus nos leva a um nível mais profundo da revelação de Deus. Deus revela mistérios ocultos. Irmão, outro dia eu estava pensando lá em casa. O Espírito Santo é um ser poderoso, porque Ele é o único que tem a permissão de adentrar no mais profundo de Deus e trazer a mim e a você as revelações que estão em oculto, que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e o coração não sentiu. É o que Deus tem para nos revelar. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Irmão, Deus vai nos revelar coisas grandes para nós e os nossos filhos, mas através de quê? Do clamor
da oração. A revelação vem para aqueles que o buscam. Daniel, capítulo 2, versículo 22. A maior revelação é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Deus sabe aqueles que a treva mora e aquele que a luz mora. Mas só vamos obter revelações de Deus quando nós orarmos. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A maior revelação que eu e você podemos esperar é Cristo. A glória de Jesus sobre nós. Deus nos revela, sim. Qual é a vontade de Deus através da revelação? Sua vontade, seu poder e sua glória. Esta é a maior revelação que eu e você podemos esperar. Sua vontade, seu poder e sua glória. Através de quem? De Cristo Jesus, o nosso Salvador. Conclusão, que é o texto básico que iniciamos a mensagem. Jeremias 33, 3. Diz assim: clama a mim. Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Clama a mim. Clama a mim não é um homem. Clama a mim não é um líder. Clama a mim não é um sistema, é Deus. Se você vê a continuidade deste texto, ali quem está falando? É Jeremias? Não. É Deus dando dentro da sua revelação, que é sua vontade, seu poder e a sua glória. Encaixa dentro do final deste texto. Mas eu quero que você só fique com clama a mim, para que o restante ali se concretize em mim e em você. Dando sequência, se você está enfrentando dificuldades, clame a Deus. Se precisa de direção, clame a Deus. Se deseja um avivamento em sua vida, clame a Deus. A resposta de Deus: Ele ouve, Ele responde, Ele revela. É isso que Deus faz. E as pessoas estão esperando a coisa do homem. As pessoas atravessam uma cidade na outra atrás do homem.
porque ouviu dizer que aquele homem revela, que aquele homem profetiza, que aquele homem ora. Irmãos, aqui está o segredo da vitória. O segredo da minha vitória, da sua vitória, está em Jeremias 33, 3. Aqui você vai ver o poder de Deus, aqui você vai ver a glória de Deus, aqui você vai ver a revelação de Deus que nós estamos precisando como igreja no século 21. O que buscam de coração. E para encerrar o apelo, hoje, tome a decisão de buscar a Deus com fervor, clame a Ele com fé, pois Ele é poderoso para responder, transformar a sua vida. Amém? Eu deixo esta mensagem para mim e você. A maior revelação vem de Deus, através da sua palavra. Só obtemos revelações se nós buscarmos, se nós clamarmos, como Jeremias se encontrava preso, ele clamou, Deus ouviu, Deus respondeu, Deus revelou e trouxe a solução para o povo. Só vai trazer a solução para mim e para você, se eu e você tomarmos hoje a decisão de ir na fonte certa, que é Jesus, o único que muda a história, o único que te dá o suporte quando os dias difíceis virem, é o único que te é a sua base. Amém?